Bom, pessoal, nesse bloco agora eu vou falar, tá, sobre a arte 3D ou modelagem 3D, que são a base para os jogos 3D que todo mundo conhece. Por exemplo, se você já jogou aí o nosso Call of Duty, totalmente 3D, o God of War também é 3D, por aí vai. Não são sprites, são modelos, tá? O que é o 3D? O que é a modelagem 3D, né? Primeiramente, a gente tem que falar que o grande boom digamos assim, dos jogos 3D, da modelagem 3D para jogos, foi no meio para o final dos anos 90, quando as primeiras grandes placas gráficas maneiras começam a aparecer, tá? Então você, por exemplo, vai ter aí as primeiras GeForces, as primeiras... a própria IBM lançou a sua primeira placa gráfica, ou seja, começa a melhorar assim, a qualidade, ou seja, o 3D começa a ficar acessível aos ambientes de computador. Lembrando também que nós tivemos consoles 3D como o PS1, que deram esse boom também dentro do mercado. E aí os jogos 3D começam a surgir com muita força. Mas o que é modelagem 3D? Na ciência da computação, academicamente falando, tá, a modelagem 3D é um processo de desenvolvimento de uma representação matemática de qualquer superfície tridimensional de um objeto, através de um software. Nossa senhora, que horror, né? Na realidade, 3D é matemática pura, gente. Não existe. Você trabalha com sólidos, representações matemáticas de sólidos na tela do seu computador, tá? Claro que isso foi evoluindo, teve outras coisas, mas a essência do 3D são os sólidos. E isso foi, claro, à medida com que as placas de vídeo foram evoluindo, esses sólidos e a representação desses sólidos começaram a se tornar mais complexas, começaram a se tornar mais realistas, mais detalhadas. Por exemplo, você pega um gráfico 3D de um jogo de PS1 e pega hoje os gráficos 3D de um jogo de PS5, é um susto. Você começa a enxergar aí como as placas de vídeo, como o hardware e até como a programação e os softwares utilizados para você criar os elementos 3D evoluíram de maneira assustadora. Então, é importante lembrar que, mesmo com tudo isso, a base da modelagem 3D é a matemática, é a representação matemática de sólidos na tela do seu computador. Tá legal? Ah, fiz aí, por exemplo, você está vendo lá um personagem 3D andando, tá? Aquilo ali é matemática pura. E aí eu vou falar de dois conceitos interessantes que vocês vão entender um pouco sobre essa parte de modelagem matemática e de 3D, que é o conceito de low poly e de high poly. Bom, eu falei desses dois termos de high poly e low poly. O que é isso? Toda representação 3D utiliza polígonos para criar um elemento 3D. Por exemplo, vocês já viram quando você está vendo aquelas imagens que a gente chama de wireframe, que são tipo, parece que é a imagem assim, como se fosse uma rede, né, no 3D. Vou botar uma imagem para vocês verem. Aquilo é representado por polígonos. À medida que as placas foram evoluindo, normalmente esses polígonos, tá? Se eu só falar uma coisa, para complementar, são triângulos. Quando as placas foram evoluindo, o número de polígonos usados para representar um elemento 3D foi aumentando. E com isso você ganhou qualidade de resolução. Lembrando que isso só foi possível com a melhoria das placas gráficas. Então, quando você tem o conceito de low poly, que significa poucos polígonos, e high poly, muitos polígonos, está ligado à qualidade do 3D. Claro, você pode usar low poly para fazer um jogo mais leve 3D, ou se você quer fazer um jogo mais realista, high poly, só que aí você vai ter um custo de processamento. Por quê? Qual é a grande sacação das placas 3D? Elas processam essas imagens 3D, os movimentos em tempo real. Ou seja, aquilo não é uma animação feita. Não, aquilo é feito na hora que você está jogando. À medida que você está jogando, ele vai animando todo aquele cenário em tempo real. Olha que loucura! Então tudo que está ali não é digamos assim, feito. Você já está com aquilo está acontecendo em tempo real. E aí você vai trabalhar com essas duas características. Um jogo low poly ou high poly. Exemplo de um jogo low poly, jogos de PS1. Você tinha poucos polígonos porque as placas gráficas da época não tinham uma capacidade de processamento tão grande. E hoje você pega um Call of Duty, a capacidade de processamento dessas placas é absurda e você tem uma coisa a nível de realidade. Então é importante a gente entender esses dois conceitos aí.
Bom, eu falei desse high poly, low poly, mas eu preciso também comentar com vocês, né? Eu já falei inclusive do hard surface e da modelagem orgânica, né? Que existem maneiras de você modelar. Depende do software que você for utilizar, você vai trabalhar com essas maneiras de modelagem. A mais tradicional é a modelagem poligonal, tá? A modelagem poligonal, basicamente falando, é a modelagem baseada em polígonos, cubos, esferas. Óbvio que isso aí é uma coisa muito básica. Inclusive, esses elementos, cubos, esferas, tá? São chamados de elementos 3D primitivos. São os básicos, que a partir dali você cria qualquer coisa. Sim que, apesar disso, os programas atualmente têm recursos que permitem você modelar várias coisas utilizando esse tipo de técnica. Isso é muito utilizado para a criação de objetos, carros, prédios, por aí vai. Existe uma evolução dessa modelagem que é chamada modelagem de curvas. Tem um nome aí esquisito chamado NURBS, no qual você começa a mexer nos pontos que compõem esse cubo. Eu vou botar uma imagem aqui para vocês verem, para vocês entenderem, tá? Então vocês vão ver como é que essa modelagem funciona. Ou seja, pela imagem vocês vão entender que você pode puxar os vértices ou então criar subvértices dentro de um polígono original para você dar mais detalhamento a ele. Mas, novamente, esse tipo de técnica é muito utilizado também para elementos de hard surface, principalmente carros, aviões, digamos assim, coisas que não são orgânicas. E aí a gente entra num terceiro tipo de modelagem, que é a chamada escultura digital, que essa sim é utilizada para a criação de formas orgânicas. Personagens, monstros, uma série de coisas. E ele trabalha com uma técnica muito parecida com a escultura tradicional, da qual você utiliza barro ou aquela massa de escultura, a plasticina, que você vai moldando aquilo ali como se fosse um escultor usando as ferramentas digitais, e você faz, por exemplo, um personagem de jogo, tá? Você faz elementos de jogo diversos ali. Então essas três formas de modelagem são muito assim utilizadas dentro da indústria de games. Só tem um detalhe, tem modeladores, escultores 3D que se especializam em hard surface. Só querem fazer veículos, só querem fazer armas, prédios, espaçonaves, elementos específicos de jogo. E tem caras que se especializam só no orgânico, que vão fazer um personagem, um monstro, um dragão, o que seja. Mas esses dois, digamos assim, são os principais artistas dentro do ambiente 3D. Alguns artistas conceituais que eu falei lá no nosso outro bloco, né, eles também costumam usar, às vezes, ferramentas 3D para fazer os seus concepts mais próximos à realidade do jogo. É possível fazer isso, tá? Então, de repente, eu vou usar isso, aquilo, para fazer o meu concept em 3D para poder ficar utilizá-lo. E tem um ponto interessante também que eu não posso deixar de falar, é que, às vezes, por exemplo, os personagens feitos no processo de escultura digital, modelagem orgânica, muitas empresas de jogos já imprimem esses personagens em impressoras 3D até para os caras poderem estudar eles melhor para colocar eles dentro do jogo. É uma coisa muito doida. Então, chegou a esse nível, tá? A gente tem que falar do 3D, a gente também tem que falar de que essas novas técnicas, não só de modelagem, mas também de produção, como a impressão 3D, têm ajudado muito a indústria de jogos. Principalmente a de tabuleiro. Muitas miniaturas hoje de jogos de tabuleiro que vocês veem aí no mercado não são mais esculpidas à mão. São esculpidas digitalmente e impressas para depois entrar no processo de produção. Olha que loucura. E se o artista 3D faz isso, beleza? Então, basicamente, eu queria situar vocês dentro desses dois pontos aí com relação à modelagem orgânica e à modelagem hard surface, beleza? Ficou entendido isso? Então, gente, vocês entenderam essa parte da modelagem hard surface e a parte orgânica, né? Como é que é o processo. No próximo bloco, eu vou falar agora um pouco sobre alguns estilos de jogos 3D bem conhecidos por vocês e vou falar de um conceito chamado de câmera. Gente, nesse nosso bloco aqui, agora eu vou falar sobre basicamente três estilos de jogos que na realidade foram evolução dos jogos 3D. O primeiro é o 3D Fix. Exemplo clássico, quem já jogou Alone in the Dark? O 3D Fix é o seguinte, o cenário ele já é modelado em 3D e colocado como se fosse uma imagem no fundo. O que move é o personagem 3D naquele cenário. Você não consegue mudar, às vezes, o ângulo nem nada.
é como se fosse, digamos assim, algo já pré-pronto. Então, na realidade, você não consegue, por exemplo, virar e ver outro ponto daquele cenário, a não ser que o jogo permita através de um recurso. Isso era utilizado anteriormente porque as placas gráficas não tinham muito recurso de processamento. Então, quem basicamente era animado naquele cenário era o quê? Era o personagem. E muitos jogos, o próprio personagem já vinha pré-animado em 3D, tornando ele assim um 3D meio, não vou dizer a palavra feia, gambiarra, mas é um processo inicial do que os jogos foram feitos, foram através do 3D fixo. Bom, pessoal, eu agora tenho que falar de um jogo que todo mundo conhece. Quem, por exemplo, está ligado dentro da área de esporte, deve estar, digamos assim, jogando esse estilo de jogo 3D, que é o FPS, ou First Person Shooter, ou o jogo de tiro na primeira pessoa. Counter-Strike, Valorant, você pode colocar aí vários jogos dentro desse meio, porque a perspectiva do jogo de primeira pessoa em 3D, primeiro, você está no ambiente 3D real, que é processado em tempo real pela placa gráfica, olha o nível de complexidade disso, e você está vendo através dos olhos do personagem, você geralmente vê a arma dele na mão, a gente bota uma imagem aí para vocês darem uma olhada, e você quando move, você move a sua perspectiva por todo o cenário. Inclusive você pode pular, dependendo do estilo de jogo, descer um nível, é o 3D real, tá? Esse jogo, na realidade, as primeiras tentativas desse jogo, a gente tem que dar um exemplo, que é, na minha opinião, um dos clássicos, que é o Quake, que começou com isso, tá? E, obviamente, se a gente for falar dos jogos 2D utilizando a técnica de Ray Tracing, que foi, digamos assim, a primeira ideia do FPS, a gente vai falar do Wolfenstein 3D de novo, do Doom, só que eles eram jogos bidimensionais, não eram 3D de verdade. Já os jogos como, por exemplo, o Quake e toda essa leva que veio logo em seguida, eram jogos reais de 3D em primeira pessoa, do qual você podia andar pelo cenário, mover, mudar a sua visão e por aí vai. Então esse estilo de jogo, gente, é um dos mais conhecidos e um dos mais utilizados hoje, tá? Dentro do ambiente de jogos 3D. É assim, uma das técnicas mais utilizadas. Bom, e agora eu vou falar do último, que é muito conhecido, tá? Que é os jogos de terceira pessoa, ou seja, aquele que a câmera fica atrás do personagem, tá? E ele move junto com o personagem pela cena. Não é a perspectiva do FPS, que é da primeira pessoa, tá? Um exemplo clássico disso aí é o Fortnite, que vocês devem estar jogando aí. Ele é um jogo em terceira pessoa. Então, na realidade, você vê o personagem como se estivesse atrás dele, tá? E é também muito utilizado em outros jogos. Então, vamos posicionar esses três grandes estilos de jogos, tá? Como sendo os principais jogos do estilo 3D. Beleza? Ficou entendido isso, galera? Então vamos em frente. Bom, e eu agora, para a gente finalizar esse bloco, eu queria falar sobre ferramentas. Programas 3D que vocês podem utilizar para os seus jogos. Existem ferramentas gratuitas, como exemplo, como o Blender ou o Magica Voxel, que são ferramentas que são, por exemplo, o Blender, ele é um programa extremamente completo, inclusive hoje ele já permite fazer escultura digital dentro dele, e ele é um software livre, você não paga nada por ele. Muitas empresas de jogos já estão utilizando o Blender. E eu falei do Magica Voxel, que é um outro software, que a especialidade dele é fazer voxel. Para quem não conhece, vou dar um exemplo clássico de um voxel, tá? O Minecraft. O Minecraft utiliza a técnica de voxel. O voxel é o pixel 3D. E o Magica Voxel também é um software livre, que você pode utilizar para fazer voxels com jogos com estilo Minecraft, caso você queira desenvolver jogos de estilo 3D dessa maneira, tá? Tem ferramentas pagas, como o Lightwave, que é muito utilizado pela indústria, tá? Ele é um software assim bastante utilizado, e o Maya, que hoje também representa um dos principais softwares 3D dentro da indústria, né? Então, esses softwares são caros, muito bem pagos, tá? E são softwares de modelagem, tá? Basicamente focado em cima de modelagem de superfície, ou seja, para você criar objetos, carros, essas coisas. Existem pessoas que dizem fazer personagens dentro desses softwares. Beleza, mas a gente, para falar de modelagem orgânica hoje, que basicamente todos os estúdios de jogos utilizam, vamos falar do ZBrush. Ele é o principal do mercado. Se você quer trabalhar com modelagem orgânica, quer fazer personagens, você tem que aprender o ZBrush. Então é isso, gente. Eu queria finalizar esse bloco dando um recado para vocês. Modelagem 3D é algo que realmente depende de muito estudo, tá? E também depende de muita prática. Agora, é um tipo de mercado também que é muito valorizado. Então, fica a dica aí. Passei esses softwares e eu vou depois passar aí para vocês, né, mais à frente, alguns outros pontos importantes quando eu for falar de produção de jogos,
eu vou falar alguns pontos importantes da modelagem 3D. Eu não falei de alguns termos técnicos aqui, porque eu gostaria que vocês dessem uma googlada neles para vocês entenderem. Anota aí esses termos. O primeiro ponto que eu queria que vocês googlassem seria o que a gente chama de mapeamento de textura. Você já ouviu falar de textura, né? Isso é outra coisa que eu quero que vocês também deem uma googlada. E por último, dá uma googlada também sobre renderização, porque vocês vão entender o que realmente as placas gráficas fazem e o nível de complexidade disso. Beleza, gente? Na nossa próxima aula, para fechar esse grande bloco aí sobre a arte dos jogos, nós vamos falar sobre som. Acompanhe a gente aí.